assim, entrando agora para a fase adulta, quais são os problemas mais frequentes em mulheres que afetam mais o sono, assim, que levam mais a queixas, eu sei que tem algumas síndromes dolorosas, eu sofri muito enxaqueca, né, durante a minha fase reprodutiva, graças a Deus melhorou com a menopausa, alguma vantagem na menopausa tem que ter, né? Então, assim, quais são os problemas mais frequentes que levam e que estão diretamente associados à insônia, os quadros de sono fragmentado, por exemplo? Eu acho que a gente pode dividir em duas partes, assim, a questão hormonal, relacionada diretamente à questão hormonal. Então, por exemplo, o síndrome dos ovários policísticos, né? A gente tem estudado isso, e o fato de você não conseguir ovular, ter ciclos irregulares, repercute negativamente na qualidade do sono. A gente tem alguns estudos mostrando que quem tem ciclo irregular tem uma dificuldade maior para dormir. E quem tem mesmo diagnóstico de ovário policístico, a gente fez um estudo aí comparando o ovário policístico com o hormônio masculino aumentado e com o hormônio normal, porque é uma possibilidade, você pode ter ovário policístico sem ter o hormônio masculino aumentado, e vendo a qualidade do sono. Nessas pacientes com ovário policístico, a gente tem mais apneia do que insônia. Mas também tem a questão da insônia também. Tem a questão da Então tem associação de apneia e ovário micropolicístico? Tem mais apneia, mas pode ter insônia também. Tem a ver com obesidade também? Ovário micropolicístico, obesidade? Olha, você está fazendo uma pergunta aqui do estudo que a gente... A minha pergunta era assim do meu estudo. Se era a obesidade ou era o hormônio masculino que estava levando as mulheres a ter mais apneia quando tinha o ovário policístico. Então a gente fez um estudo para responder isso. Se era a questão hormonal ou se era a obesidade do ovário policístico. Eu tinha apostado na testosterona, mas deu obesidade. Então está mais relacionado à obesidade do que ao hormônio masculino, a questão da alteração do sono nas mulheres com ovário policístico. Você perguntou, há outras coisas hormonais? Tem as questões de endometriose, ou quando tem cólica muito severa, isso interfere no sono. Se for uma cólica leve ou moderada, isso não interfere no sono, só se realmente for uma cólica forte. Outras questões hormonais, de prolactina, a gente ainda está estudando, tem muito pouca coisa na literatura falando das alterações hormonais e questão do sono, muito pouca coisa. Tem estudos sobre ciclo menstrual e sono, estudando as fases e tudo, mas assim, sobre os problemas hormonais ainda tem pouca coisa. Isso do ponto de vista hormonal. Do ponto de vista, aí entrando mais na sua área de psicologia e tudo mais, aí tem muita coisa. Eu sou biomédica, o pessoal acha que eu sou psicóloga, eu sou biomédica. É porque eu estudo comportamento também, mas não sou psicóloga. Eu fiquei com essa ideia do comportamento. Porque eu gosto bastante do assunto. Que bom. Da parte social, assim que acontece. Quando a gente tem as duplas jornadas, as triplas jornadas, tudo que a gente acumula de funções, especialmente agora na pandemia, porque você fica em casa, aí você tem que gerenciar o horário de trabalhar, e tudo que você já fazia ainda mais, né? E mais esse tanto de coisa. E mais você não sabe se escreve um artigo, se prepara uma aula, se faz o almoço, se... Exatamente. E os hormônios também junto, né? Tudo junto, no mesmo saco, assim. Então, fica difícil de administrar. Mas o que a gente tem visto é isso. Eu acho que a dupla jornada e a tripla jornada já atrapalham bastante a questão do sono, mas agora na pandemia que a gente vê no ambulatório, quando a gente pergunta para os pacientes, assim, 80%, 90% das mulheres não estão dormindo bem. Né? Acho que é preocupação. Nossa, impressionante. Preocupação, sobrecarga, enfim, essa rotina louca que a gente tem. Então, junta tudo, a parte hormonal com a social, né? E assim, no caso da endometriose, tem a ver com o quadro doloroso? Quer dizer, a pessoa está sentindo dor, por isso que ela não dorme bem? Ou independente dela estar sentindo dor, será que isso também não afeta? Porque tem a ver com a parte hormonal também, né? É uma desregulação, né? Vamos dizer assim, né? É um quadro complexo, né? Porque endometriose significa que você tem endométrio, que é a parte interna do útero, em outras regiões fora, né? Que não são. Então, no período menstrual, isso irrita. Por exemplo, se tem endométrio na cavidade peritoneal, ele sangra para lá, ele dói ali. Ele pode doer para o intestino. Então, ele é um processo inflamatório mais complexo, porque pode inflamar outras áreas do corpo. Então, acho que a cólica também é proporcional, mas também essa questão inflamatória, levando a uma desregulação, assim, né? E as pessoas podem ter insônia. Mas tem pouca coisa ainda sendo estudada. Aliás, parece que tem umas teses aí em andamento tentando estudar essa relação de
perguntaram um pouco da endometriose também. E assim, quais são os principais fatores associados com a endometriose? Como assim? O que leva a Que endometriose? desencadeia, que leva a endometriose? A gente não sabe dizer o que leva a ter endometriose. Continua assim? Que a gente sabe que tem Nossa. esses focos de endométrio fora, tem algumas teorias, e a gente sabe que tem esses focos fora do endométrio, do local dele mesmo, né? Mas como que dizer, por que alguém desencadeia e o outro não desencadeia, a gente não sabe responder. Nossa, eu estudei endometriose já tem mais. Quando eu dava aula na Uninove, eu tinha que dar aula de patologia, tem uns 15 anos, não se sabia, há 15 anos atrás. Eu Até aqui pensando que tinha. O diagnóstico também é difícil, né? Nossa, Porque é você difícil. baseia muito na clínica, a pessoa vai tendo cólicas muito exageradas, e você não vai indicar laparoscopia e tudo mais sem ter certeza de que ela vai se beneficiar disso. Então, às vezes a gente faz teste terapêutico, quer dizer, tratando com remédio, para ver se melhora da cólica, antes de chegar, às vezes, num diagnóstico definitivo. Às vezes não aparece no ultrassom, às vezes não aparece na ressonância. Então, é um diagnóstico que às vezes não é tão simples, não. A gente acha que pode ser, mas não tem certeza. Uhum, Às vezes nem faz uhum. diagnóstico direito. Muitos colegas, às vezes, a gente não tem certeza. Sabe que eu fiz um estudo em Alagoas e eu acompanhei gente de 20 até 60 anos de idade, né? É. E uma coisa interessante que, através desse estudo, eu comecei a perceber algumas coisas, que aquelas pessoas muito jovens estavam dormindo muito pouco, tinham muitas queixas de sono. Uhum. Aí eu parei para analisar, né? Fiquei pensando, gente, a gente fala tanto hormônio também, mas até que ponto que isso não tem a ver com hábitos, né? Com aquela rotina. Normalmente quem está na faculdade tem que estudar muito, aí troca as horas de sono pelas horas de estudo. Então, assim, até que ponto também que a tua rotina ela acaba impactando no teu ciclo e aí no final o teu ciclo acaba impactando, né? Vira um ciclo, né? Porque a gente sabe que o estresse modula o ciclo hormonal. Então, quando eu comecei a analisar tanto a parte de queixas de sono da turma de 20 a 25 anos de idade, fui comparar com a turma mais velha, eu comecei a perceber, sim, aumentava, por exemplo, a queixa que aumentava a latência de sono, né? Só que quem era mais jovem dormia menos, então por isso tinha mais hipersonolência. Uhum. Então você começa a perceber que vai muito além, né? A gente às vezes fica muito preocupado, todo mundo, né, entra na menopausa, somem, começa o sono desaparece, né? É culpa dos hormônios. Mas a minha pergunta é, até que ponto que é culpa dos hormônios ou é culpa da minha vida que eu levei antes daquela queda dos hormônios? Então, essa é uma questão que eu tenho pensado, porque eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, agora, justamente para a gente entrar nessa fase agora da menopausa, que é a pergunta mais recorrente. Uhum. Eu entrei na menopausa, minha família, de forma geral, entra antes dos 45 anos. Todas as mulheres da minha família entram antes. Uhum. E eu entrei na menopausa sem saber que eu estava na menopausa. O meu principal sintoma era fadiga e eu tive sintoma depressivo, mas eu não tive nada de calor, nada. Eu não tive problema de sono, Zé. Uhum. E eu tenho uma irmã que teve muito fogacho, mas muito, assim. Aliás, minha mãe, minha irmã, minhas duas irmãs, e eu tive zero. Uhum. Tanto que eu não sabia que eu estava na menopausa. Eu fui em uma médica, ela falou, você vai entrar na menopausa. Depois eu repeti todos os exames. Falou, não, você já está na menopausa e já tem pelo menos 6 meses. Eu perguntei, mas e o fogacho? E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Helena, porque eu não entendi, assim, eu não tive fogacho. Essa é a queixa mais frequente de todo mundo que eu conheço. Mas, por outro lado, eu tive sintomas depressivos e principalmente uma fadiga imensa. Eu sempre fui muito esportiva, eu sempre gostei de fazer exercício. E eu tinha um cansaço. Eu sempre caminhei muito. E às vezes eu fazia uma caminhada curta, eu sentia muito cansaço. Eu falava, gente, eu não estou bem, eu não estou normal. O que eu tenho? Uhum. Então, assim, a minha sintomatologia foi bem diferente das 3 mulheres da minha família. Uhum. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque assim, a pergunta mais frequente é sono e fogacho e como é que chama? Também a parte de irritabilidade, de depressão, a parte de sintomas mais de transtorno de humor, né? Uhum. Então vamos lá. É tanta coisa que passa na cabeça da gente que a gente nem sabe por onde começar. Porque o assunto que eu mais gosto é esse, de menopausa. Bom, primeiro assim, a média de menopausa aqui na cidade de São Paulo está há 47 anos. A idade média de menopausa aqui em São Paulo.
O que que acontece na menopausa? Os ovários começam a não produzir mais os hormônios, né? Então eles vão entrando em falência. Quando o ovário entra em falência, ele para de produzir o estrogênio, que é o nosso hormônio do bem, que deixa a gente alegre, que dá o cabelo bom, que dá a cinturinha, Nossa. que dá o bom humor. Eu falo que é o hormônio de tudo de bom da mulher, é o estrogênio. Quando o estrogênio começa, quando o ovário entra em falência, o ovário para de produzir estrogênio. Aí a gente vai ter as consequências da falta de hormônio. Então, você falou do fogacho. 70% das mulheres sentem fogachos. Então, é bastante. Você foi uma estuda que você caiu, então, 30% que não tem. Então, 70% das mulheres têm essas ondas de calor. 30% são beneficiadas aí de não ter. Alguma coisa me beneficiei. Então, assim, esse é um dos sintomas mais importantes. Esses fogachos, muitas vezes, levam ao despertar, porque vem um calor, depois vem um frio, vem uma sudorese. Então, o calor por si só, a alteração hormonal, já leva ao despertar, porque desregula muito a temperatura. Então, você fica com frio, com calor, você acaba acordando. Outra coisa, leva Não dormindo, né? Não dormindo. Tem mulheres, pacientes minhas, que molham o lençol de transpirar à noite. Tá dormindo, aquele calorão, transpirou, molhou o lençol, levanta, troca o lençol, tudo mais. Tem mulheres que, com a falta do hormônio, começam a ter a bexiga mais flácida, tendo que ir no banheiro à noite. Acorda para ir no banheiro. Isso também interrompe. Mais um problema. Mais um problema. Você acorda, vai no banheiro, volta, cadê o sono? Foi embora, né? Então, tem as modificações do corpo decorrentes do estrogênio, mas tem modificações sociais e psíquicas também que vêm junto, né? A irritabilidade vem por vários motivos. Um deles é a questão hormonal. Então, a oscilação hormonal, começou a falhar a menstruação, um dia tem hormônio, outro dia não tem hormônio, o corpo sente isso de uma maneira estranha. E a mulher fica irritada. É como se ela estivesse com mais TPM, porque não sabe quando vem hormônio, às vezes quando vem. Porque ainda na TPM você sabe, tá chegando, eu sei que vai chegar e vai me matar. Nessa fase, a gente não sabe quando a menstruação vem, quando que vai embora, o que vai sentir. Aí às vezes vem uma hemorragia, aí suja tudo, fica aquela loucura, tá? Então, tem a irritabilidade. Tem gente que fica, como você falou, um pouquinho mais deprimido. Porque muitas coisas vão se modificando simultaneamente. Além da questão do corpo, né? Algumas fragilidades no corpo, alterações de colesterol, alteração de tireoide, alteração de deposição de gordura que vai ficando, infelizmente, mais na barriguinha. A gente começa a ter uma barriguinha, perde aquela cinturinha e vai tendo uma deposição abdominal de gordura. Então, vai tendo uma série de modificações no corpo. As ruguinhas, né? Aqui. Perda do ácido hialurônico, meu Deus do céu. Ninguém gosta, né? Vai olhando no espelho também não vai gostando. Não gostava antes, mas agora... E o cabelo, como muda? E o cabelo, meu Deus do céu. Fica fraca, enfim. Ninguém vai gostando muito disso. E todo mundo fala assim pra mim, não tô me reconhecendo, não sou eu. Essa não sou eu. Então tem essa questão hormonal, tem a questão da modificação do corpo, tem a condição social, que muitas vezes os filhos estão saindo de casa para estudar, enfim, a síndrome do ninho vazio que a gente fala, né, que nessa época também é tudo junto, né? Então, você está acostumada a mandar em tudo, né? Você manda na casa, manda nos filhos, manda no trabalho, e de repente não tem ninguém para você mandar, né? É chato, né? Aquele silêncio, né? Eu sou uma caçula de 5 filhos, então eu sei, a casa era barulhenta, né? A casa era barulhenta. Para, não sei o que. Cadê alguém para você mandar fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, né? Então, mas isso a gente brinca, mas assim, você sente falta, né? Eu tenho muitas pacientes que sentem essa solidão, que sentem esse vazio. E às vezes não consegue mais ter tanto contato com os filhos, porque cada um vai tendo sua vida, vai construindo outras coisas, então vai ficando um vazio. Então também tem que preencher esse vazio, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que preencher esse espaço. Então, acho que é uma época depois da menopausa que a gente tem que cuidar de tudo, do corpo, da mente, exercício físico, alimentação. É uma conjuntura de fatores. Você estava falando se era uma coisa que vinha, né? Acho que assim, um mau hábito de não sincronizar bem com o dia é ruim. Mas a gente vai adquirindo vários outros hábitos ruins, né? De ficar muito tempo deitado na cama, de não fazer atividade física. Isso, aí falta de atividade física. Você vai acumulando. Porque isso que eu comparo em relação às minhas 2 irmãs, né? Nós 3, todas nós entramos mais ou menos na mesma fase.
Vamos dizer que eu sempre fiz mais esporte do que as outras, do que elas. E eu fui a única que não tive fogacho. Aí eu falo, será que foi o esporte? Porque a genética, né, é bastante forte, né, entre a gente. E nós três temos problemas de lactose, nós três temos problemas de enxaqueca, mas eu escapei do fogacho. E, então eu comecei a pensar, gente, será que foi isso? Minha mãe entrou na menopausa com 38, 39 anos. Uhum. Foi muito cedo. Nós um pouquinho mais tarde, né, entre 42 e 44. Uhum. Mas mesmo assim, a sintomatologia de forma geral foi um pouco diferente. Eu tive, aí eu vou abrir meu coração aqui, eu não tive filhos, né? Então, quando eu comecei a chegar perto dos 40 anos, eu entrei em crise. Falei, poxa, acho que eu não vou ser mãe. Eu acho que a minha depressão foi mais em decorrente da parte psíquica do que hormonal. Eu tenho essa impressão, porque foi uma fase que eu entrei em conflito, e aí comecei a questionar, poxa, só dedico ao trabalho, e assim, comecei a fazer alguns questionamentos, e isso, né, em algum momento, isso gerou um estresse intenso, né? Uhum. E quando eu comecei a ter os sintomas de depressão, até eu descobrir que eu tinha entrado na menopausa, demorou um tempo. Uhum. Então, assim, de fato, acho que o sintoma mais forte, no meu caso, foi a fadiga. Era algo assim que, para mim, chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito ativa. Uhum. E, de repente, eu estava sentindo cansaço para fazer coisas mínimas, né? Uhum. Coincidiu também, o que confundiu na época, que eu fiz uma cirurgia de apêndice, então eu fiquei obrigatoriamente sem atividade física durante 90 dias, aí eu achava que era por conta disso. Uhum. Eu acho que é porque eu fiquei 90 dias, mas eu pensei, gente, mas eu já fiquei 3 meses sem fazer exercício, e eu não senti isso, mas, não, deve ser da cirurgia, deve ser do problema. Então, assim, até descobrir demorou bastante. Mas, assim, o sintoma depressivo foi muito forte, a fadiga foi muito intensa, insônia, assim, não necessariamente eu tive, eu não me lembro de ter insônia. A minha insônia está muito associada com ansiedade. Se eu tenho algo muito importante para acontecer, aí me dá insônia. Se eu não tiver, no geral, eu durmo bem, ou quando eu sinto dor, né, se eu estou sentindo alguma dor, aí isso atrapalha. Então, assim, são coisas mais pontuais, né? Não é algo crônico, como as mulheres relatam de forma geral, né? Aproveitando aí teu exemplo, já que você abriu aí seu coração e contou sua história, né? É um exemplo muito, muito comum, assim, o que a gente vê. A gente tem uma associação da questão hormonal, que isso daí todo mundo vai passar. Quanto que a gente vai sofrer com a falta hormonal, a gente não sabe. Mas todo mundo vai entrar na menopausa. Quando eu dou aula de menopausa na faculdade, eu falo, gente, nenhuma mulher vai escapar. Todo mundo vai passar pela menopausa. Então é uma patologia, não é uma patologia, é uma fisiologia que vai acontecer para todo mundo. Aprendam bem essa aula, né? Como a gente vai passar pela menopausa? Cada um passa de um jeito, né? Eu costumo dizer que é a melhor idade. Por quê? Porque você já viveu um monte de coisas, você já está mais experiente. Tem coisa que você fala, isso não precisa relevar. Mas depende um pouco da gente chegar nessa maturidade, né? Agora, voltando ao que você estava citando aí, é muito frequente. Porque assim, a gente não acha que a menopausa está chegando, né? E ela vai chegando. E aí, quando ela chega, você repensa. Ué, mas será que então eu não vou ter filho? Parece que é um divisor de águas, porque daí você vai pensar e ponderar algumas coisas. Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? Então dá uma certa crise, entre aspas, porque você pesa coisas que você precisaria já ter feito, né? Ou gostaria, ou será que eu nem pensei se eu deveria ter feito ou não? Será que vai dar tempo? Então, é um contexto que eu vivencio muito com as minhas pacientes. Chegou a menopausa, poxa, mas e agora? Eu não tive filho? Agora dá? Não dá? Nada. É um momento que você enfrenta e reavalia a questão do trabalho, que peso que eu dou para isso, que peso que eu dou para aquilo. O que eu sempre falo para as pacientes? Viva o dia de hoje. Não dá para a gente ter planos e não vai saber tudo o que vai acontecer, né? Então, o que eu tenho no plano de hoje? Hoje eu posso, eu tenho um companheiro, eu tenho a possibilidade de ter filho. Viva o dia de hoje olhando o que você tem na mão. Porque tem gente que faz uns planos muito grandes ou muito pequenos, né? Mas acho que se a gente olhar para a realidade do dia a dia e ver o que é possível fazer hoje, tentar viver o hoje, eu acho que é o melhor caminho, viu? Mas assim, que todo mundo passa por alguma crise, deveria, não deveria, e aí soma com hormônio, soma com irritabilidade, as coisas vão se somando. Então, o meu conselho é tentar resolver cada uma das coisas que vai aparecendo. Então, resolve a atividade física, resolve a alimentação, olha para a sua vida, se você não está achando que está sendo suficiente, busca ajuda de psicólogo, enfim, tenta dar um jeito, e também, claro, se